Perder peso, fazer exercícios e ter uma alimentação adequada estão entre os principais objetivos da nova geração. Para comer bem, é preciso ingerir frutas, legumes, verduras, cereais e carnes magras. Apesar disso, a moda saudável ainda não é uma realidade para a maioria dos brasileiros, já que o número de obesos não para de crescer. Com pouco tempo e dinheiro, a população se entrega às comidas pobres em nutrientes e tem dificuldades para mudar seus hábitos. Olá! O programa Pauta Aberta começa agora e falaremos sobre como se alimentar de maneira saudável. Para entendermos melhor o assunto, estamos aqui com a nutricionista do Hospital Samaritano de São Paulo, Mariana Excel, formada em nutrição pela Universidade São Judas Tadeu. Olá, Mariana, seja bem-vinda. Obrigada. A primeira pergunta que eu queria te fazer é muito comum o pensamento que se deve comer mais de manhã, moderadamente na hora do almoço e menos no jantar. Isso é verdade? Na verdade, é recomendado o fracionamento das refeições, então o indivíduo tem que fazer várias refeições durante o dia e ter uma atenção especial no café da manhã, né? Ter um café da manhã bem equilibrado, em macronutrientes, porque nós precisamos de energia para gastar durante o dia, né? E essa energia vem dos alimentos, né? Porém, é errado pensar que o jantar deve ser pobre, né? Na verdade, ele deve ter uma menor quantidade de alimentos, porém uma qualidade maior de nutrientes. E que nutrientes, que tipo de alimentos não podem faltar no cardápio? O cardápio tem que ser equilibrado em macronutrientes, então tem que ter carboidrato, um alimento fonte de carboidrato, proteína e lipídios, né? E é muito importante também as fibras. E existe algum alimento que deve ser completamente retirado do cardápio porque só faz mal, alguma coisa assim? Bom, a gordura trans, né, que hoje em dia se fala muito, os conservantes, corantes, são substâncias que estão presentes em alguns alimentos, principalmente nos alimentos industrializados, e que trazem danos à saúde. Mariana, os nossos repórteres, nossa produção foi às ruas, e ver quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Então vamos assistir a primeira pergunta. Meu nome é Fernanda, eu quero saber quais são os efeitos que o adoçante causa no organismo a longo prazo. Oi, Fernanda. Então, na verdade, o adoçante ele é um alimento destinado a uma população que não pode consumir o açúcar ou o mel, né? Porém, já é hábito de muitas pessoas consumir o adoçante. Existem alguns estudos que dizem que o aspartame, alguns adoçantes são prejudiciais à saúde. Porém, deve-se dar preferência ao uso do adoçante natural. Entendi. Uma outra questão que gera algumas dúvidas é tomar líquidos durante as refeições faz mal? Tem gente que fala que dá barriga e uma série de outras coisas. É verdade? O que é? Então, sim, faz mal. Na verdade, os líquidos junto com as refeições, ele dilui o pH do estômago e acaba atrapalhando a digestão. Então, não é recomendado que se beba líquido junto com as refeições. Agora também tem uma onda de vegetarianismo, né? E o que os vegetarianos podem fazer para substituir as fibras que eles não comem pela carne com outros alimentos? Tem outros alimentos que fornecem esses nutrientes para eles? Então, toda restrição deve ser feita com muito cuidado, né? Porque uma pessoa vegetariana que corta o consumo de carne, ela deve ter um alimento que substitua para que ela não tenha prejuízos na saúde. Então, o vegetariano que tira totalmente a carne, ele pode ter a proteína do leite, né, dos ovos, da quinoa, né, de outros produtos que têm um aporte de proteína. A quinoa, por exemplo, o que é exatamente? A quinoa é um grão, né, riquíssimo em aminoácido, então é uma proteína vegetal. Entendi. E é fácil de encontrar? Sim, em supermercados, lojas de produtos naturais. Uhum. Um outro problema que as pessoas falam, é difícil se alimentar de uma maneira saudável porque eu como fora, não faço a minha própria comida. Como que eu posso fugir das tentações comendo fora? Então, na verdade, é uma dica que eu sempre dou aos meus pacientes, para que no self-service você olhe e escolha o que realmente vai compor o prato, né? O prato vai ser composto. Porque em self-service, geralmente, sempre tem massa, acaba tendo uma quantidade maior de carboidratos, de frituras. Então, se você não tiver
certeza do que você vai pegar, você acaba, né, pegando coisas que mais gostosas, geralmente você está com fome e isso acaba atrapalhando a escolha. Então tem que chegar no restaurante decidida. Decidida. Falando nisso, existem algumas alternativas, né, para quem quer se alimentar de uma maneira saudável, de restaurantes que fornecem alimentos mais assim saudáveis, orgânicos. Inclusive a nossa repórter, a Bruna Bessi, foi conhecer um desses lugares. Vamos conferir. Estou aqui com Rose Luco, proprietária do estabelecimento Mangaba, uma casa de sucos e de lanches naturais. Rose, conta pra gente como que foi essa história de montar um estabelecimento voltado para alimentação saudável. Na realidade, eu classifico como necessidade. Né? Necessidade porque onde nós estamos localizados, a gente não tem algo saudável. Como que os frequentadores, os alunos da universidade aqui próxima, como que eles reagiram a esse novo estabelecimento? O que eu ouço dos estudantes, ou mesmo das pessoas da região, que faltava. As pessoas hoje buscam uma vida saudável e aqui na região a gente não tinha isso. E a concorrência com esses estabelecimentos que não têm essa alimentação mais saudável, como que você faz para enfrentar isso? Na realidade, eu não encaro como uma concorrência, né? Eu encaro realmente buscando coisas novas, que para mim é tudo muito novo, pelo menos na região eu não tenho essa concorrência. Tenho frituras, eu tenho fast foods em geral, mas concorrência eu não encaro como concorrência. Eu me acho, não única, eu vou dizer, mas eu me acho diferente. E as pessoas estão gostando dessa nova ideia na região. Como a gente acabou de assistir, parece que não existem tantas opções assim. E uma outra reclamação é que é caro comprar esse tipo de alimento orgânico, mais natural. Existe uma maneira de eu fugir disso, de eu conseguir ter uma alimentação saudável e também não afetar o meu bolso? Então, na verdade, os produtos orgânicos, eles têm um valor maior, né? Mas eu acredito que quanto mais as pessoas forem procurar esses produtos, a tendência é de que o preço caia. E eu sempre falo assim para os pacientes de que hoje você gasta uma quantia maior, se alimentando de maneira mais saudável, mas futuramente você vai economizar em medicamentos, né? Então eu acho que é por aí. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco de dietas, que é um assunto que todo mundo quer saber, né? Quais são os hábitos que mais dificultam uma reeducação alimentar? Bom, eu acho que é a correria do dia a dia, né? Então, assim, muitos pacientes falam da dificuldade do fracionamento das refeições, acabam se esquecendo de beber líquidos, né? Ou porque eu chego em casa mais tarde, então tem a dificuldade, então acaba pedindo uma pizza, comendo lanche, ou às vezes nem se alimentando, né? Então eu acho que você conseguir, dentro da rotina de cada um, aplicar uma reeducação através de fracionamento das refeições, através de escolhas corretas e de hábitos saudáveis. Então difícil é conciliar a agenda, né, na vida do Isso. Paulo. E falando também, continuando assim, dietas, você falou sobre lembrar de ingerir líquidos. E existem algumas dietas que falam para só ingerir líquidos, pegar alguns dias da semana e não comer nada sólido, somente ingerir líquidos. Isso é benéfico? O que você pensa desse tipo de dieta? Eu acho que hoje existem muitas dietas de moda, né? Então, cada semana aparece uma dieta diferente. Sim. E, na verdade, a dieta, que eu não gosto nem desse termo, dieta, porque já lembra restrição e obrigação. Então, mas o ideal é que seja feita a reeducação alimentar, né? Então, porque algumas dietas levam à perda de peso, porque, na verdade, não é de gordura, às vezes é de líquidos, enfim, mas não conserta, o erro alimentar. Então, a pessoa sempre vai ter aquele erro alimentar, então sempre vai estar lutando contra aquilo. Então, ela acaba entrando no efeito sanfona. Você falou sobre restrição, né? Que até o nome dieta você não gosta muito. Qual é o perigo dessas dietas que são muito restritivas? Então, o perigo é você sobrecarregar, consumir muito um determinado nutriente e sobrecarregar algum órgão, né? Então, trazem malefícios à saúde, né? Podem trazer algumas doenças, a pessoa acaba desenvolvendo algumas doenças, enfim.
Então, eu não recomendo. Sim. E existem algumas pessoas que desistem da reeducação alimentar, acreditam que seja muito complicado e partem para os medicamentos, né? Mas isso dá uma dúvida, né? Gera uma dúvida. Porque depois que a pessoa para de tomar medicamentos, ela não vai engordar tudo de novo? Sim. Então, o sobrepeso, ele acontece por algum erro. Se não for nenhum, então o paciente chega no consultório, ele está com sobrepeso. Então, se os exames dele estiverem ok, então é por conta de algum erro na alimentação ou do hábito dele. Então, o medicamento, ele não vai no erro alimentar. Então, ele vai auxiliá-lo em algum momento, assim, enquanto ele estiver tomando, mas quando ele parar de tomar, o erro está ali, então ele vai voltar a ganhar peso, né? Entendi. Também, assim, a gente vincula muito a alimentação saudável com o emagrecimento, com a perda de peso. Mas elas não são diretamente vinculadas, né? Queria saber de você como a gente consegue perceber essa linha tênue. Quando eu percebo que eu tenho uma alimentação saudável, que eu estou saudável e que não preciso continuar procurando a perda de peso. Alimentação saudável, atividade física, a ingestão adequada de líquidos. Então, tudo isso favorece a pessoa, se tiver sobrepeso, ela normalizar, né? E vai chegar uma hora que o organismo dela já vai estar adaptado aos hábitos da pessoa, às atividades, à alimentação. Então, ela vai manter o peso dela. Obrigada, Mariana, pela sua participação. Obrigada a você, Ana. Acabamos de conversar com a nutricionista Mariana Excel sobre como ter uma alimentação saudável. Veja a seguir o próximo bloco com um novo tema. Está no ar o Pauta Aberta. No programa de hoje vamos falar sobre pessoas que praticam e sofrem atos violentos nas escolas, o bullying. Ele tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão e mesmo sem ter uma denominação em português, é entendido como ameaça, opressão, intimidação e maus tratos. O bullying pode ser mortal para quem sofre com este problema. Não ser aceito ou sofrer humilhação pode causar sequelas na vida da pessoa. E para falar mais sobre o assunto, está conosco o professor Bruno Gomes de Mello, que leciona na Escola Municipal Tenente Alípio Andrada. Olá, Bruno, obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bruno, além dos professores e colegas, quem mais pode contribuir para diminuir essa onda de bullying? Olha, eu acho que a contribuição vem da sociedade como um todo, né? Não só das pessoas no dia a dia, né? no caixa do supermercado, ou as pessoas da vizinhança, como a mídia também. Eu acho que é o papel mais importante hoje em dia, tá na mídia. E as pessoas que sofrem com o bullying, acaba sendo um problema psiquiátrico ou um problema de apenas zoação, de querer tirar sarro, de se aparecer dentre os colegas? Hoje em dia, a gente pode dizer que o bullying ele deixou de ser só uma zoação, né? O bullying ele interfere sobremaneira na vida, né? Na forma de pensar e na relação do aluno com ele mesmo, né? Da forma como ele se relaciona com ele e com o próprio mundo que o cerca. E o bullying é desenvolvido em casa, dentro do próprio lar, em contato com a família, ou ele passa a ser desenvolvido na própria escola, quando o aluno tem contato com pessoas que o praticam? Então, creio eu que a gente tem as duas vias, né? Não é exclusivo da escola ou exclusiva da casa. A gente tem, por exemplo, na escola onde eu leciono, a gente tem a ocorrência de alunos que, a partir de uma piadinha em casa que o pai ou a mãe fala,
ou uma forma de ser tratado pelo pai e pela mãe, acaba desenvolvendo isso e acaba transferindo para a escola. E o caminho inverso também existe, né? Dos alunos que aprendem algumas coisas na escola com alguns colegas e acabam transferindo isso para casa, para o irmão mais novo, né? Ou do irmão, o irmão mais velho também, por ser mais alto ou mais gordo, esse tipo de coisa. O caso do garoto australiano que sofreu bullying por um menino menor de idade foi repercussão no mundo todo. E por que você acha que as pessoas agem com violência após sofrer esse ato? Uma preocupação que a gente tem que ter é que o bullying é um tipo de violência que é uma violência que acontece às escuras. Muitas vezes a gente não percebe que está ocorrendo bullying ou a gente minimiza o impacto do bullying. Esse caso australiano é um caso bem diferente porque é o bullying de um aluno, de uma criança que é menor para uma criança que é maior, né, mais forte inclusive. Então é algo que a gente tem que ficar atento porque é uma violência psicológica que está se transferindo para uma violência física. A depressão tem influenciado muito jovens e crianças a desenvolver o bullying. Você acha que com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, o desenvolvimento dessa onda tenderia a ser menor? Eu entendo que assim, talvez, né, pelos casos que a gente tem na escola na qual eu leciono, a depressão seja uma consequência, não uma causa do bullying. Então, vários alunos que sofrem bullying, ou por serem inquietos demais, ou porque estudam demais, ou por gordo demais, por vários motivos, eles acabam se retraindo, né? Que é diferente do caso do menino da Austrália. Eles acabam se retraindo e acabam tendo depressão, né? E aí eles acabam, a resposta deles acaba sendo contra eles mesmos. Então você tem uma violência contra o outro, que foi o caso australiano, mas tem uma violência contra si mesmo, né? Que ele acaba se achando muito gordo, se achando muito feio, se achando muito magro, né? Então a depressão eu entendo como uma consequência, não como uma causa. Uma pesquisa feita pela Unesco revelou que 86 mil garotas dizem que já agrediram colegas na escola ou participaram e presenciaram essas brigas. Você acha que isso tem mais culpa de parcela dos pais ou da própria escola? Eu entendo que a gente não pode ver só um lado como culpado, né? Ou colocar uma grande culpa. A gente tem uma sociedade que é paternalista, né? Que é machista, extremamente machista. A gente tem uma mídia que está erotizando demais as crianças, né? Então você tem todo um contexto diferente social que interfere nisso. A escola acaba sendo um espaço no qual as crianças se relacionam, né? E a partir do que elas têm de exemplo da sociedade, elas acabam reproduzindo na escola, né? A gente tem alguns problemas dentro da escola, tanto na particular quanto na escola pública, que é a questão da exigência, né? Você tem uma exigência que os alunos estejam sentados, que eles estejam fazendo as atividades, e aí alguns professores ou alguns funcionários acabam escorregando, né? Então, senta aí, seu menino feio, seu menino chato, acaba saindo, né? Mas a incidência maior, eu acho que é uma questão social, né? A sociedade acaba passando algumas imagens para essas crianças e elas acabam reproduzindo isso na escola. Culpar só um lado ou outro, né? A gente está reduzindo o problema. E como você disse que é social, né? O bullying tem relação direta com essa classe social, porque em uma pesquisa de proporção aí entre os colégios privados, eles ficaram com 35%, contra 29,5% dos colégios públicos, né? Você que é professor da rede pública de história, nos conte um pouco sobre essa sua experiência. Você acha que tem a ver com a classe social do aluno ou não? Então, não, eu acredito que não vai muito com a classe social. Eu entendo, né, pelos casos que eu vejo, que ela não está ligada à classe social, mas sim à formação do aluno, né? A formação, digo,
dentro de casa, ou o círculo de amizades, né? A forma como ele se relaciona com as outras pessoas. E essa pesquisa até me causa um estranhamento no primeiro momento, mas depois eu acabo entendendo por quê. Porque na escola particular você tem meios mais fáceis de você solucionar esse problema, né? A escola particular ela está instrumentalizada para resolver esse problema. A escola pública ela ainda não se instrumentaliza. A gente tem todo um estudo, a gente se preocupa muito até em face os últimos acontecimentos do bullying no Brasil em geral, mas ela ainda não tem esses instrumentos e ainda existe o medo, né? Na escola pública, o aluno que pratica o bullying, ele pratica de uma forma tão opressiva que a criança que sofre o bullying, ele fica com medo de falar que ele sofre o bullying, né? Então, essa pesquisa, talvez ela esteja escondendo um pouquinho desse problema que acontece na escola pública. Grande parte desses estudantes que sofrem com bullying ou praticam, eles têm medo de voltar à escola. E, na tua opinião, quais são as consequências disso? Primeiro que atrapalha, assim, o primeiro ponto atrapalha o dia a dia do aluno como um ser social, né? Socialmente, ele tem problema de se relacionar com outros alunos, ele sempre vai ter o receio, né? Ele vai pensar o que estão pensando sobre mim, o que estão falando de mim, né? Ele vai sempre se achar perseguido, né? Então esse é o primeiro e maior problema. O segundo que o rendimento dele vai cair demais na escola, né? Ele vai ter dificuldade de concentração, ele vai ter medo de se expor, né? Principalmente no período da adolescência, que já é normal, né? O adolescente ele não gosta de aparecer como participação na sala de aula, né? A participação vai diminuir muito mais. E eu entendo que também ele não indo para a escola, ele está deixando de ter a possibilidade de enfrentar esse medo, né? Ele está na escola, mas ele está sofrendo o tempo inteiro. Então ele não enfrenta os medos que ele tem. É o bullying, aí depois mais para frente é uma possibilidade de emprego. Ele vai sempre ter medo, ele vai ter sempre um pé atrás. Ele vai sempre ver com maus olhos qualquer obstáculo que ele tiver na vida. Bom, o Pauta Aberta termina aqui. Muito obrigada pela sua presença, Bruno. E até o nosso próximo programa.